boa noite, né, para todo mundo que está aqui. Estamos dando continuidade, né, nosso último encontro síncrono na disciplina de município e arranjos interfederativos, aqui na especialização em gestão pública municipal. Muito bom ver vocês aqui, para a gente debater um pouco, para a gente conversar um pouco do material que vocês, né, já têm acesso há uns 15 dias, né, que são os materiais didáticos, para que a gente possa entender um pouco sobre essa disciplina e que a gente possa principalmente entender, afinal, como é que funcionam, o que são os arranjos interfederativos, como é que funciona o Estado, de que maneira ele se relaciona a partir do município. E a gente falou muito no nosso segundo encontro, né, segundo encontro síncrono, e está principalmente no nosso terceiro e quarto vídeo sobre o município, né? Então, hoje a gente vai dar uma continuidade e falar muito rapidamente sobre a lei orgânica, né, e sobre os arranjos interfederativos, quais são, e eu vou querer ouvir vocês de exemplos para que a gente tenha uma aula mais dinâmica, né? Como para alguns que estão aqui na nossa primeira vez na aula síncrona, a ideia aqui é que eu não vou replicar aquilo que já estão nos vídeos, né, nem no texto. A ideia aqui é que a gente converse, que a gente, né, bata um papo, que vocês participem. A gente teve excelentes contribuições nos nossos 2 primeiros encontros. Espero que hoje também seja, né, muito legal, como foram nas 2 primeiras vezes, muita participação, isso é muito bom. Vou fazendo perguntas aqui para que a gente vá, né, dialogando e fechando um consenso, um conhecimento, né? É uma aula curta, né, mais para tirar dúvidas, e ao final a gente pode falar do exercício para quem ficou com alguma dúvida de como fazê-lo, a gente, né, pode conversar sobre ele também. Então, só para relembrar, né, a gente veio falando desde o primeiro encontro sobre o Estado, sobre a formação do Estado. A gente falou, principalmente nos encontros seguintes, sobre o município, né, o município enquanto, né, um ente federativo, autônomo, descentralizado. No encontro passado, né, há uma semana, a gente falou muito, né, por que ele é autônomo, por que ele é descentralizado, de onde veio, né, essa carga de competências que fica incumbida para o município. A gente discutiu também, né, o que é que vem com isso, quais são as demandas, quais são agora as novidades gerenciais, administrativas, políticas, né, como é que ele funciona, como é que ele se organiza. Então, essas aulas introdutórias falam sobre o Estado de modo geral, sobre a sociedade, sobre a Constituição Federal e, em específico, sobre o papel do município, óbvio, no sistema político brasileiro. Estamos no Brasil, estamos falando especificamente desse ente federativo, né? Então, a gente falou muito, né, sobre o município como responsável para atender as demandas e necessidades da população. Eu fiquei sabendo que a última aula deu um problema na gravação, foi uma pena. A gente, né, conversou muito sobre isso, né, sobre essas competências específicas do município. Foi uma aula muito... Tive que cortar a aula, porque já estávamos mais de 1h30 falando. Eu fiz, pessoal, vamos finalizar. Mas foi uma aula muito rica, porque a gente teve contribuições de diversos estados até do Brasil, e, óbvio, diversos municípios também. A gente, cada um falando do seu lugar, entendendo quais são as competências e de que maneira o município, de fato, ele consegue alcançar e atingir essas competências institucionais, que é de exatamente fazer valer os direitos da população segundo a Constituição Federal, né? Aquilo que determina a Constituição Federal de maneira abrangente, como é que os municípios eles se arranjam, como é que os municípios eles se organizam para que, né, a partir dessa Constituição mais ampla, ele possa atuar. Então, a gente teve bons exemplos no encontro anterior para falar sobre isso. Foi um encontro muito rico, pensando exatamente nessa função mais básica do município, né? Mais básica enquanto um ente voltado para o corriqueiro, dia a dia, né? Um ente federativo, uma instância mais próxima da população. Se você pensar, e a gente até brincou, né? E só para não voltar muito para o encontro anterior, porque agora a ideia é avançar, a gente brincou, imagina que não tivessem os estados e o município e que toda a administração brasileira partisse de Brasília. Né? Como é que se daria conta das especificidades, desde o Amapá ao Rio Grande do Sul, né? Passando do Amazonas até a Paraíba, né? Do norte ao sul, ao leste ao oeste? Como é que a gente ia dar conta dessa imensidão, né? Que é um país de mais de 220 milhões de habitantes? Né? Como é que a gente ia atender de fato, né, aquilo que diz a Constituição? Né? Foi o nosso primeiro encontro. Então, para a gente amarrar o que a gente vai falar hoje, lembrando um pouco do que a gente falou antes, né? Porque o que a gente viu nos outros encontros é exatamente para chegar na aula de hoje.
né? É um encadeamento lógico. Então, quando a gente pensa nessas competências constitucionais, né, o que é que se deve ser feito, quais são os direitos que a qual a população tem, né? Então, quando a gente fala de educação, de saúde, óbvio que é mais fácil a gente conseguir alcançar de maneira mais eficiente, de maneira mais efetiva, quando a gente entende as realidades de cada local, do que se a gente olha por cima de maneira mais homogênea e genérica, né? A gente viu que, inclusive, uma das características do federalismo é essa heterogeneidade. Isso não é necessariamente ruim, né? Essa diversidade. Não pode haver uma dissolução, né? Propostas de dissolver essa união. Isso não pode, porque a união tem que ser feita exatamente pelas diferenças, né? Tem que ser feita pela diversidade. Isso a gente viu nos outros encontros, né? Está lá. No encontro de hoje, a gente vai falar sobre, rapidamente, a lei orgânica e, principalmente, eu quero discutir com vocês e ouvi-los também sobre os arranjos, né, as formas de arranjos interfederativos, a forma como o município ele se relaciona com os outros entes federativos para exatamente alcançar aquilo que eu resumi aqui, que a gente falou nos outros encontros, que é de alcançar a população diretamente. Né? Então, como é que o município ele pode fazer isso? Né? Ele tem uma autonomia, né, financeira através de impostos, ele recebe também, né, orçamento dos outros entes federativos, da União, do Estado, mas isso dentro de uma lógica financeira, da lógica política. A gente tem vereadores, a gente tem a Câmara de Vereadores que legisla no município, a gente tem prefeitos, secretários, que vez ou outra, né, se articulam com outros políticos de outros entes federativos, então se articulam com o governo do Estado, se articulam com os senadores e deputados, né, viajam para conseguir garantir mais recursos para a sua cidade. Então, isso também vai definir uma capacidade municipal mais autônoma, no sentido de atingir aquilo que deve ser de sua competência da melhor maneira possível, quando você também tem um cenário político forte. Isso a gente falou dos outros encontros, né? E no encontro de hoje a gente tem que falar também de uma perspectiva legal, né? A gente focou muito numa perspectiva mais política, né, no primeiro encontro, no segundo encontro, e agora a gente tem que entender também que, bom, o município, para ele existir dentro dessa autonomia, ele se autorregula pela lei. E óbvio que eu estou falando aqui da lei orgânica do município, né, da lei orgânica municipal. Então, esse é o documento que vai dizer como o município deve agir, o que o município deve priorizar, óbvio, sem ir de encontro, né, sem não respeitar, né, sem respeitar a Constituição Federal e a estadual. Isso não pode, né? Então, o município, a partir da sua lei orgânica, ele tem que exatamente atuar para ajudar a promover aquilo que está exatamente nas leis acima. Pode falar, Luísa. Só uma pergunta, professor. Dessas questões... Tá conseguindo ouvir? Voltou. Tá. Não, é porque eu estou falando do microfone de fone de ouvido, eu acho que ele está um pouquinho ruim. Mas vamos lá. Nessa questão das leis orgânicas, eu sempre fico me perguntando por quê? Existe aquilo que se diz na lei, que a lei maior é aquela que vai te direcionar. E a gente percebe que existem municípios dentro de sua lei orgânica que criam leis que infringem a lei superior. E aí, é como se você tivesse algo que, para a execução das políticas públicas, você tem que fazer porque está escrito, porém, existe a lei orgânica do município que diz que tem que ser feito de outra forma. E isso eu vou dizer para ti, por exemplo, essa semana eu estava lendo até, inclusive, eu encaminhei para o e-mail. Dentro da política pública, por exemplo, de saúde, foi normatizada através de portaria do Ministério da Saúde, ou lei do Ministério da Saúde, alguma coisa assim que saiu, por exemplo, que é direito do RN sair com o teste da orelhinha, do coraçãozinho e do olhinho feito já na maternidade, no serviço público. Aí o prefeito da minha cidade foi lá e criou uma lei do município. Ora, se está na lei maior, lá do Ministério da Saúde, significa que o Ministério da Saúde repassa recursos para que o município
contrate o serviço através de profissionais habilitados dentro do próprio município por meio de concurso público, ou ele pode terceirizar o serviço, desde que haja, sei lá, uma autorização do Conselho Municipal de Saúde, ou seja lá como eles acham melhor, porque eles nunca consultam mesmo. Mas eu achei muito estranho o prefeito fazer uma lei daquilo que a lei maior já está dizendo que ele tem que executar. Ou seja, não é uma controvérsia? Sim, com certeza. Na verdade, quando acontece algo que vai infringir alguma lei superior, vai caber, né, nesse caso, principalmente, de onde você é? Vilhena. Vilhena. Então, vai caber recurso em instâncias superiores, porque não pode infringir diretamente. Agora, tem que ver também, eu não conheço esse caso, né? Então, vou falar de maneira genérica e superficial do teórico, né? O que é que nesse caso tem que ver? Se é uma recomendação, se é de fato uma lei e como está na lei. Porque o que acontece muitas vezes é que as leis, e a lei orgânica municipal e as leis municipais, são coisas diferentes, se ela não está agindo também numa lacuna que foi deixada. Então, se deixa aberto, às vezes, uma lei superior para que, em teoria, o município ele consiga administrar da melhor forma possível para a população. Eu não sei desse caso de Vilhena, confesso que não tive acesso e conhecimento a ele. Então tem que ver, se é de fato que infringe uma lei direta, aí ela não pode existir, e aí óbvio que ela vai caber recurso para que ela não fique válida. Isso a gente vê com alguma frequência, né? Alguns municípios e até o Estado criando e chegando em cima e sendo barrado. Então isso pode acontecer. E, óbvio, a gente está falando de 5.570 municípios no Brasil, né? Então, óbvio que a gente vai ter em alguns lugares passando algo que contradiz ou que, né, não está diretamente ou totalmente. Porque, pela forma que você falou, parece que está totalmente contra. Mas, às vezes, pode estar só uma pequena parte contrária. E mesmo assim não pode. Ela não pode estar contrária a uma lei superior. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Ela pode propor novas formas ou formas mais diretas de administração desse recurso, por exemplo, que você citou, que vem, mas ele não pode contrariar se existe uma lei dizendo exatamente para onde vai e exatamente como deve ser aplicado. Né? Mas aí vai caber recurso, obviamente, às instâncias superiores para barrar. Né? Para barrar essa lei. E, óbvio, né, vai caber as instâncias superiores avaliar se de fato há uma flagrante contradição ou não. E aí as instâncias superiores vão analisar se há uma flagrante. Se há até parcial contradição, ela tem que ser revogada. Né? Ela pode ser revista. Quando há uma parcial contradição, pode falar. Então, porque justamente foi sobre isso. Porque eu vou reler de novo. E eu vou fazer uma análise, porque eu achei assim que é um desperdício um gestor criar uma lei que já tem na superior o que ele tem que fazer. Se ele vai contratar o serviço, o que ele tem que fazer para não gerar improbidade? Autorizo que do serviço tal para executar o serviço mediante a lei tal do Ministério da Saúde. Pronto. Eu acho que na gestão pública a gente percebe, hoje, inclusive também outra situação, teve uma reunião hoje com o Ministério da Saúde questionando a questão do Sereste. Aí houve uma situação em que o cara que foi o apoiador do prefeito foi denunciado no Ministério do Trabalho. Aí houve um probleminha, chegou na mão do prefeito que tentou intervir para não haver lá uma ação do Sereste, que é da saúde do trabalhador. E o que aconteceu? Ele nem sabia o que era aquilo. E, na verdade, a gestão ela não sabe como é que funciona. É por isso que muitos serviços e muitas leis são criadas em benefícios de alguns pontos, não da própria população ou da política pública. Né? Sim. Então, administrar dinheiro público, eu falo assim que hoje acho que não cabe mais na competência de gestores, e aí eu falo de prefeitos, governadores, deputados ou vereadores, pessoas que são leigas em algumas questões. Porque nosso país não consegue mais trabalhar com pessoas que não têm conhecimento ou não procura conhecer. Aí é uma questão mais profunda até de reforma, né, política e tal. Mas vamos abrir aqui para a Nora Ney falar. Fala, Nora Ney.
Você está sem áudio. Ou é o meu computador. Noranei? Travou. Eu não estou te ouvindo. Eu não sei se só sou eu. Alguém está ouvindo? Professor, o áudio dela está desligado, por isso que não dá para ouvir. Ah, tá. Fala aí, Noranei. Na realidade, o áudio dela ela tá sem áudio no computador que ela está usando. Noranei, atualiza a página, se você tiver uma coisa, ou não, ou entra e sai. Às vezes é melhor atualizar do que entrar e sair. Porque às vezes mesmo entrando e saindo, o áudio não volta. Eu passei por isso semana passada. Então, sugiro atualizar. Quando você voltar, a gente abre. Né? Então tá, enquanto a Noranei vai atualizar para conversar com a gente, eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês, já que a gente está falando dessa perspectiva legal do município, eu queria perguntar para vocês, para que serve a lei orgânica, afinal? Qual é a função dela? E na primeira pergunta que eu queria... Travou aqui para mim? Voltou. Vai ter inscrição em ordem, professor? Não, pode falar. Fala. Então, a lei orgânica, ela é uma lei que ela rege todas as diretrizes do município, assim como a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a nossa Constituição aqui, que seria a lei orgânica do município. Ela não pode fugir daquilo que está na legislação federal, não pode fugir daquilo que está na legislação estadual, e ela vai ordenar o município naquilo que couber. E vai, em alguns momentos, trabalhar de forma concorrente com estados e municípios, o estado e o governo federal, ou de forma suplementar. Então, assim, não tem como o governo federal determinar aqui, através da Constituição Federal, o que tem que fazer no município, porque cada município tem também as suas especificidades. Só que a lei maior é a lei federal. Então, a lei federal diz que tem que ter os conselhos deliberativos, a lei orgânica vai seguir que tem que ter os conselhos deliberativos. Se a lei maior diz que o município ele precisa acompanhar essa questão das coisas ambientais, das coisas do trânsito, essas coisas assim, a lei orgânica ela vai ordenar isso, vai dar a diretriz para que o município consiga funcionar. E ela também vai permitir que haja digamos assim, esse diálogo entre Estado, município e governo federal. E os outros municípios também. Então, tem lá a lei orgânica, cada item lá da lei orgânica, depois é feito leis complementares, digamos assim, através da Câmara, né, para regulamentar determinadas coisas que estão lá. Por exemplo, está previsto lá os conselhos. Não é só porque está lá na lei orgânica, vai funcionar por si só porque está escrito. É preciso regulamentar aquilo ali. Conselho da criança, conselho de droga, os diversos conselhos que tem lá, né? Conselho municipal das cidades, né? Da cidade, no caso aqui eu estou falando de Porto Velho, da cidade de Porto Velho, enfim, ela dá toda a diretriz da funcionalidade do município, não esquecendo que por si só, ela sozinha, ela não faz nada, ela vai precisar ter digamos assim, esse intercâmbio, essa interferência entre Estado e governo federal também. E aí vai caber o gestor, e vai caber também o pessoal da Câmara dos Vereadores darem as diretrizes para isso também com as criações das legislações correlatas ali do município. Creio eu que... Excelente, Janei. Vamos abrir mais aqui, a Noranei agora, vamos ver se consegue falar, e a gente continua. Não, acho que não. Alguém mais quer falar? A Janeide, ela tocou em alguns pontos muito importantes, né, relacionados à lei orgânica do município, né? Tocou em todos os pontos importantes, e principalmente ao finalizar falando da Câmara dos Vereadores, né? Ela citou, inclusive, alguns aspectos de atualização, né? São questões muito importantes, né? Quando a gente pensa na funcionalidade do município, a gente tem que pensar exatamente que tem que haver um conjunto de regras e que também tragam nessas regras as priorizações municipais, as formas que o município deve agir dentro daquelas leis maiores. Então, Noranei, aperta o F5 para atualizar a página, senão realmente não vai.
A gente tem que pensar também nas formas como o município ele vai proceder, né? Então, quando a Janeide citou alguns conselhos, né? Então, é a forma como o município ele vai trabalhar também internamente para resolver as suas questões e seus problemas. Então, é importante entender que ela também tem que ser, e aí pela característica de lidar mais diretamente com a população, né? Mais diretamente, ela tem que também ser mais maleável no sentido de ser possivelmente mais atualizada. Então, quando surgem novas questões, a Janeide, né, citou a questão da sustentabilidade, né, que é um assunto cada vez mais voltado, contemporâneo, né, um assunto cada vez mais atualizado constantemente. A gente tem, inclusive, a lei de acesso à informação, né, lei de acesso de dados. São questões mais contemporâneas, né, a informatização do serviço público, ela gera também ao servidor público, ao agente público, também essa atualização e, obviamente, há uma lei orgânica que entenda como deve ser e como deve priorizar algumas questões. Acho que Janeide tocou em alguns pontos que são importantes da gente refletir, né, sobre essa lei orgânica. E um outro ponto que eu acho que só para complementar, né, esse aspecto que foi muito bem trabalhado, é a questão da governança, né? Então tem que pensar também como é que essa lei ela vai permitir que o gestor público, né, e também a parte da Câmara dos Vereadores, que é quem aprova, né, quem atualiza, quem vai gerir essa lei, que possa permitir também ao gestor público do Executivo também agir dentro daquilo que é considerado prioridade. Por exemplo, a gente está vendo um surto de dengue agora aqui na nossa região, né? Na nossa região está tendo um surto de dengue. Então tem que ser se é algo constante, tem que ser uma priorização de saúde nesse aspecto. Pode ter, né, não tem, mas pode ter, uma vez que a Câmara de Vereadores enxergue isso como algo que é perene, né, algo que acontece com muita frequência, aquilo que, né, sempre é recorrente, aquilo que deve ter mais atenção do gestor público. Então, ela pode permitir também que exista uma governança independentemente do gestor que está no poder, né? Então, pode ter uma priorização de alguns aspectos que são necessários para que a população tenha esses direitos, né, tenha, né, da melhor maneira possível garantido algumas questões básicas, inclusive, né, como aqui eu citei de saúde. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a lei orgânica? Nora, será que vai? Você atualizou? Professor? Manda, João. Tocando nesse ponto que o senhor mencionou, a governança, é importante que essas métricas, que utilizem-se métricas para que a governança pública ela seja equilibrada. Para o gestor poder trabalhar, ele tem que ter um equilíbrio nas finanças, assim como na gestão, para trazer um desempenho. Porque se não tiver esses parâmetros, ele não consegue gerir o sistema, né? E tem que ter a autonomia dos poderes e o respeito entre eles. Hoje o que a gente vê, determinados municípios, uma coligação de vereadores se junta a uma determinada prefeitura para fazer ações difusas, para fazer projetos que não trazem benefício para a população, e isso não é viável, né? Há projetos que são específicos para beneficiar alguns, não é, João? Exatamente. Não a população de maneira mais ampla, né? Mas isso é muito importante, né? Esse aspecto de entender que a lei orgânica, ela pode também, né? E quando ela é bem feita, ela consegue, porque a gente está falando aqui do que é o bem feito, do que é o ideal, e, óbvio, tentando trabalhar também com essa gestão política, né? Porque a gestão política, muitas vezes, foge, e com mais de 5 mil municípios, a gente vai ter articulações políticas diversas no país, né? Com certeza. Mais de 5 mil. São mais de 5 mil. Mas, assim, e no ideal, né, é isso que você falou, né? É tentar entender e tentar fazer, né? Isso é que é importante. Tentar fazer de uma maneira amarrada, de uma maneira organizada, de uma maneira planejada, para que essa lei orgânica ela consiga amarrar óbvio, com a liberdade do gestor público de trabalhar, isso sempre vai haver, mas consiga amarrar as prioridades, né? Então, se a gente percebe que existe uma demanda em educação básica, né, do município, óbvio, então a educação básica, a gente tem que pensar, e aí o município é uma questão crônica
digamos, de crianças que não vão para a escola, né? Como é que a gente pode dar conta da realidade daquele município? Né? Questão do saneamento básico, né? Que sempre é algo perene, né? Algo constante. Então, se percebe que aquilo está causando problemas de saúde à população. Então, o melhor seria melhorar a saúde ou ir na base para que as pessoas sequer fiquem, né, enfermas por causa disso. Aí o senhor toca na ferida, né, professor? Porque é muito difícil você encontrar gestores solidários à educação. E o princípio de todas as políticas, no meu ponto de vista, ele se dá na educação. Quanto mais pessoas esclarecidas e sabendo conduzir, sabendo seus direitos, suas garantias ali, a gente vai ter políticas públicas melhores e melhores executadas, porque tem uma população que sabe cobrar. Hoje a gente tem uma população que não sabe cobrar e temos um gestor que não sabe gerir. É um pouco do que a colega anterior, desculpa, porque eu estou vendo todos os nomes aqui, os carinhos, eu esqueci o nome da primeira colega de vocês que falou, né? Não foi a Janeide, foi antes dela ainda. Até desculpa aí, eu entrei um pouquinho atrasado já e eu posso até estar tocando no assunto que já foi, mas desculpa. Não, você está complementando, não se preocupe, você complementou, na verdade, ela falou e você citou. Então tem essa relação, né? Muito grande dessas articulações. E outra coisa, a Luísa, né? Não lembro, desculpa, não vou lembrar o nome agora. Eu lembro do rosto que ela apareceu. Isso aí que você citou sobre educação, a gente vê, por exemplo, até uns exemplos que eu trouxe no vídeo, são sobre as arboviroses, que eu citei aqui da dengue, né? Existem formas, a gente pode, por exemplo, combater a arbovirose apenas com medicação na população, ou é mais interessante que a gente tente, né, educar? E outra coisa, quais são as formas de educar, né? Os dois exemplos que eu trouxe para vocês, que eu trouxe lá nos vídeos, né, para quem viu e quem lembra, são dois exemplos da cidade de São Paulo, né, do município de São Paulo, né, que vai ter uma lei de 2015 e aí eles atualizam a lei. E o que é mais interessante para a gente perceber exatamente quando os gestores estão percebendo que, olha, eles fizeram uma proposição de resolução, que era educação através de agente público municipal indo na casa das pessoas. O que é que eles perceberam? Teve uma queda, mas logo em seguida teve um aumento dos casos de arbovirose, né? Dengue, zika, chikungunya e às vezes, lá nem tanto, mas aqui também é febre amarela, né? Então eles perceberam, 3 anos depois, eles propuseram uma outra forma de combate, né? Que aí foi com os jovens, que parecia que os jovens não estavam, né, atendendo aqueles ensinamentos, aquela forma de combater os vírus, o vírus, ó, combater o vírus, né? Mas combater principalmente o mosquito transmissor do vírus, né? O mosquito transmissor do vírus, a proliferação desse mosquito que é o Aedes aegypti. Então, é interessante a gente observar também, né? Óbvio que a gente tem exemplos negativos o tempo todo, mas também quando tem exemplos positivos, né? Que a gente percebe que, olha, foi proposta uma solução, né? E nem sempre a solução é a melhor, né? Ou às vezes aparece melhor e não se atinge o objetivo. E às vezes se atinge o objetivo parcialmente. E eles perceberam, bom, a gente não adianta mais ir nas casas, o nosso público que não está sendo educado no sentido, né, mais amplo do termo, é o público mais jovem, que não está, né, respeitando, nos ajudando, colaborando com a gente, ou até que esse público mais jovem possa chegar em casa, né, e corrigir a mãe e o pai. Pai, não joga aí não. Né? Pai, vamos pegar aquele pote ali e botar no lixo, porque ele está acumulando água, depois a gente vai ficar doente. Então, é interessante a gente observar, porque o que você citou, que a primeira colega falou também, foi exatamente sobre a competência dos gestores, né? Muitas vezes a gente não tem gestores competentes. É óbvio, e aí também tem a questão política, né? Por trás desses aspectos, né? Então, às vezes vai ter um gestor em determinada pasta, ou vai ter um próprio legislador, né? Um vereador que não entende sobre muitos assuntos e também não busca estudar e não busca propor. E muitas vezes, e aí talvez o que seja um dos problemas maiores, é quando a pessoa não tem uma linha definida, é que chegam-se as propostas e para a pessoa, né, o vereador tanto faz, e aí vai para aquilo que seja de outros interesses que não da população. Mas isso aí é o que acontece no dia a dia, mas que para a gente o que importa entender é qual é a função, né? Então, quando a gente percebe, e eu trouxe exemplos também das cidades do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e de Recife, né? Das duas capitais
Pernambuco e do Rio Grande do Sul, para falar sobre a urbanização do centro, sobre a limpeza do centro. Né? Então, se percebe que é uma cidade turística, precisa que tenha uma movimentação nessa região central, se precisa de constante atenção. Então, os legisladores vão criar leis e vão tentar amarrar da melhor maneira possível para que haja uma priorização, por exemplo, desses espaços. Né? Mas não apenas para turista, como a gente viu em Porto Alegre. Né? Também para uma revitalização para as pessoas que moram lá. Né? Uma revitalização doméstica, né? Para eles, de habitação, e não apenas, como a gente viu em Recife, de limpeza e de pinturas, né? De organizações de infraestruturais para turistas. Né? A Nora Ney falou que gostaria de fazer uma observação da colega Luísa sobre a lei maior. Nora, seu áudio não está funcionando, né? Você tentou atualizar? Saiu e entrou? Então não sei não. Se você quiser escrever aqui, pode escrevendo, depois eu leio. Né? Pode escrevendo. João, mais alguma coisa, João? Muito boa a sua fala também. Obrigado, professor. Não, estou acompanhando aqui, eu vou acompanhando aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a lei orgânica? Algum ponto que não citamos aqui brevemente? Óbvio, tem outros aspectos que estão lá no vídeo, os aspectos mais gerais que a gente citou. Né? A Janeide fez um excelente exemplo. Ponto por ponto aqui, né, do que eu falei no vídeo, ela falou também. Eu queria falar mais alguma coisa, porque assim, o João Paulo ele terminou falando de um aspecto muito importante, que é a forma de gerenciar esses recursos. Né? E aí pensando, óbvio, o gerenciamento de recursos para atingir os objetivos. Né? Para que se consiga também uma gestão, e ele falou disso, e é importante, a gestão financeira. Porque, óbvio, se você... não é a brincadeira, né? Se eu perguntar aqui para vocês, quem acha que tem que melhorar a saúde? Olha, 100% vai dizer que sim. Se eu perguntar assim, quem acha que tem que melhorar a educação? 100% vai dizer que sim. Quem acha que tem que melhorar a segurança e saneamento básico? Mesma coisa. Né? Mas, óbvio que a gente lida também com realidades financeiras que a gente pode priorizar, mas a gente tem que entender que nem tudo vai ser conseguido de imediato. Né? E aí, pensando exatamente nas prioridades, que a gente tem algumas formas do município não apenas arrecadar mais, né? A gente falou disso, né? A gente falou disso, IPTU, né? A gente já citou o ISS também, mas a gente tem, principalmente no município, para conseguir financeiramente, né? Através dos recursos que ele possui, atingir a população de maneira direta, de maneira bem feita, que são os arranjos, né? Que são as formas de associação que existem, principalmente entre os entes federativos, mas não só, né? Também com o setor privado. Alguém levantou a mão? Que fala, Juneide? Manda bala. Não, na verdade, até antes do senhor entrar nessa questão dos arranjos federativos, é importante lembrar que a lei orgânica do município, ela existe, ela dá diretrizes, que é necessário a contribuição da Câmara de Vereadores digamos assim, na regulamentação do que está previsto na lei orgânica, mas muita gente fala do gestor, que o gestor não sabe administrar, porque o gestor não sabe isso, não sabe aquilo, só que nós, cidadãos, a gente precisa fazer a nossa parte também. A gente fala que não tem, a cidade está suja, isso, aquilo, outro, mas muita gente joga a cidade, faz a cidade ficar suja, não paga o IPTU, né, que é um imposto que todo mundo tem que pagar, né? E são esses impostos que levam dinheiro para o cofre público, para que o cofre público consiga fazer, vamos dizer assim, as demandas que são de necessidade da comunidade, né? Além disso, a comunidade também, ela não é educada, ela não é criada, digamos assim, desde cedo, vamos dizer assim, uma questão de educação mesmo, a você participar da vida pública mesmo, saber o que tem de orçamento, quem são os seus vereadores, quem são os seus deputados, quem são deputado estadual, federal, tudo isso daí é importante para que uma administração, seja ela municipal, estadual, federal, seja de fato uma administração de verdade com a contribuição da comunidade, né? Então, muitas vezes a gente não faz a nossa parte, mas a gente quer apontar que o gestor não sabe fazer,
o gestor não está fazendo a coisa certa, não fez aquilo outro, só que quando a gente olha para o bico da gente, a gente também não está fazendo nada para mudar isso, né? Tem todas essas questões, né? E aí a lei orgânica do município, ela é uma lei importante lá dentro, não só os conselhos, que são também importantes lá dentro, mas é através dos conselhos que a comunidade ela pode se fazer presente nesse processo. Os conselhos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, eles são um importante instrumento de participação do cidadão, porque lá você pode levar as suas propostas, você pode questionar, você pode participar da construção da política pública através dos conselhos. E muitos municípios também têm não só o orçamento participativo, mas também o plano diretor participativo, onde você pode, inclusive, dar, digamos, diretriz para o ordenamento da sua cidade, quando você fala de plano diretor, no caso, né? Então, assim, às vezes a gente fica alheia de tudo isso e a gente acha que a gente ficando quieto no nosso canto, sem dar a nossa contribuição e a nossa participação, as coisas possam mudar, e não vão mudar, se a gente também não participar desse processo. É isso. Excelente. Vou comentar algumas coisinhas aí, mas eu acho que o João queria falar também, João. Vi que você tirou aí o... Alguém mais quer comentar? Não queria mais desistir. É porque esse debate ele é muito intenso, né? E às vezes eu parto do princípio de que a população é o elo mais fraco nesse debate, né? Porque a população, por exemplo, você paga o IPTU, paga o seu imposto ali, o IPVA, mas você não vê é claro que eu não estou fazendo uma dimensão do individual aqui, eu pagando, você, a colega Janeide pagando, os demais colegas, mas o todo, a gente não vê o reflexo desses nossos impostos nas ações municipais. E realmente isso é responsabilidade do gestor. Porque o gestor, quando ele assume o papel, quando ele coloca o seu nome para votação, ele está dizendo que ele está apto. E na maioria das vezes ele não está apto. Na grande maioria das vezes ele não é apto a executar o serviço. E a respeito dos arranjos, aí eu entendo que o consórcio é um tipo de arranjo, não sei se o senhor concorda, e os demais colegas também. Sim. E os consórcios intermunicipais, eles são de extrema importância para determinados setores estratégicos, né? Para você poder captar recurso, para você poder comprar da forma correta. Eu de formação, eu sou farmacêutico, né? E a grande deficiência que nós temos nas prefeituras é exatamente com o acesso do medicamento à população. Mas os municípios, principalmente os municípios pequenos, eles não estão preocupados em elaborar, em fomentar uma política pública municipal de assistência farmacêutica. Enquanto o gestor não entender, aí eu vou falar sobre a minha profissão, enquanto o gestor não entender que o profissional farmacêutico ele significa economia para o seu município, quando ele tem um profissional ali apto para realizar a dispensação de forma correta, para fazer a aquisição do medicamento de forma correta, enquanto ele não colocar um profissional farmacêutico dentro da comissão de compra do seu município, a gente não consegue caminhar. Isso é muito importante. Veja só, o que até a Janeide citou, né, citou o IPTU. Eu trouxe um exemplo lá em um dos vídeos, e uma prefeitura exatamente tentando fazer com que a população conseguisse pagar o IPTU, né? Porque tinha muita gente inadimplente, né, com o IPTU. Então, assim, percebendo a quantidade cada vez mais de inadimplência, ou seja, percebendo a realidade que estava se impondo, porque a gente tem que também partir do pressuposto, né, enquanto o gestor, né, parte desse pressuposto, que a população quer pagar. Né? Porque se ele parte do pressuposto que ninguém quer pagar, então não tem como ter arrecadação. Então, ele partindo do pressuposto que as pessoas estão sem condições de pagar, por quê? Porque antes pagavam, e agora o número de inadimplentes está aumentando. Bom, não é coincidência que o número de inadimplentes com IPTU estava aumentando e o número de pessoas desempregadas também. Então, talvez, por que existe essa inadimplência? Por que está aumentando essa inadimplência? Será que as pessoas não querem pagar? A gente viu em um dos exemplos, que eu trouxe lá no vídeo até, né, como a prefeitura ela pode desenvolver estratégias, né, para conseguir melhor arrecadação.
Né? Que aí, óbvio, né? O João falou, às vezes a gente não vê diretamente, né? Mas quando a gente pensa que todo recurso público, né? Todo recurso que entra, até o serviço que a gente presta no município tem imposto, né, que vai para o município. Então, é a questão da saúde, a educação também, mas todos os outros setores do município são pagos com esse recurso. Né? Óbvio que a gente não tem como acompanhar. Né? Não é uma caixinha direta, né? A gente não consegue fazer o caminho reverso, de saber de onde veio, né? Para onde vai, na verdade. Não tem como saber para onde vai. Mas isso é uma questão, inclusive, se o município está percebendo que as pessoas não estão pagando IPTU, qual é a proposta para fazer as pessoas pagarem? Né? Será que as pessoas não estão pagando? Será que as pessoas gostam de ser inadimplentes? Gostam de depois ter que responder por alguma coisa? Ou será que as pessoas estão sem condições e entendendo que aumentou? Por que será que aumentou? Será que de repente as pessoas resolveram? Não quero mais pagar. Né? Isso aconteceu. Né? Isso é um caso real, né, da prefeitura que eu mostrei lá para vocês. Aconteceu. E eles propuseram diversas ações para fazer com que as pessoas tivessem a oportunidade de se tornar adimplentes. Né? De se tornar adimplentes. De conseguir pagar e fazer levantamento do recurso público para que exatamente esses recursos cheguem, né, e, em teoria, sejam destinados da melhor forma possível, volte, né, para a população da melhor maneira possível. Né? Na teoria, é isso que a prefeitura queria. É isso que a prefeitura queria, é ter o recurso para poder destiná-lo. Aí, destinar para onde? Né, para educação, para creche, para destinar para saúde. E aí a Janeide levantou um ponto importante, que são os conselhos, né? Como é que vai se definir as prioridades, né? Os conselhos ajudam a isso. Que aí você vai ter organizações civis, vão ter pessoas engajadas levantando o assunto, né? Mostrando o problema também. Mostrando o problema. Mas, é óbvio, não é só a população que tem que mostrar. Né? O gestor público tem que estar interessado em descobrir o seu problema. Onde a gente trabalha também. Né? Quando a gente trabalha, a gente vê, você trabalha na saúde, João, né, como farmacêutico, e vê que as pessoas não vêm mais aqui na farmácia, as pessoas não vêm mais, né, se informar sobre as medicações. E isso você percebe que tem aumentado algumas reações. Né, as pessoas já vão procurando postinho com algumas reações já de remédio. Então, qual é a proposta? A gente vai esperar a população dizer sobre uma coisa que eles nem conhecem tanto? Então, é importante o gestor e o agente, né? Tem que ser um problema compartilhado. Tem que ter o gestor que se interesse, tem que ter uma população, né, que saiba também, porque é difícil às vezes a gente diagnosticar o que a gente não conhece tanto. Então, a gente pode dizer, eu acho que a educação tem que melhorar. Porra, meu filho está com 7 anos e não sabe escrever, não sabe ler. Está com 8 anos e não sabe fazer somas básicas. Eu não sei, de fato, as idades. Mas, se você percebe isso, e a gente percebe isso, mas qual é a solução? A gente não tem que apresentar soluções, mas a gente tem que apresentar as demandas. Né? A gente tem que apresentar, porque o João Paulo, que é farmacêutico, o que ele sabe é que o filho dele de 8 anos não sabe ler. Ou não sabe escrever o próprio nome na escola. Né? Com 9 anos, não sabe. Então, assim, mas ele vai apresentar o problema. O gestor, o agente público também tem que perceber esse problema, o professor. Né? Mas aí, como é que vai ser priorizado isso? Porque não adianta também dizer só, vamos priorizar a educação, tá? De que forma? Né? E aí os conselhos são importantes para identificar os problemas também. Não, a gente identificou, mas como é que a gente vai apresentar solução para isso? Como é que a gente vai fazer chegar? O que é que tem que melhorar? Não é fácil dizer, manda verba para a educação. Verba destinada e mal utilizada não serve. Não serve. Você vai fazer o quê? A gente precisa... Chegou verba. A gente precisa de quê? Aumentar o salário do professor? A gente precisa melhorar as condições de sala de aula? A gente precisa contratar mais gente e manter o salário igual? O que é melhor? Dobrar o salário do professor ou contratar 2 professores com salário médio, baixo? São coisas que têm que ser discutidas. Os problemas têm que ser identificados e tem que saber as formas de saná-lo. E às vezes você pode imaginar, Paulo vai dizer, meu filho está com problemas de alfabetização na escola. A professora está reclamando aqui que tem
né, 30 alunos no ensino básico. Então, peraí. Ou a professora eu ganho um pouco, não consigo me dedicar só a esse trabalho e faço outro trabalho. Aí o gestor público vai dizer, não, então eu vou aumentar o salário. Aí você pode depois perceber, poxa, aumentando o salário mesmo assim não deu conta do problema. Porque talvez o problema seja uma maior dedicação do professor com o aluno. A quantidade de professor para aluno está muito alta. Ou não, os alunos não vão alimentados para a escola. Como é que vai se concentrar com fome? Né? A gente vê, tem alguns dados, né, circulando aí, de adolescentes, mulheres, que deixam de ir para a escola por causa de menstruação. O que a gente tem que melhorar? Só salário? Não, vamos botar um quadro digital multimídia com computador. Vai resolver? Então a gente tem que também saber como destinar esses recursos, né? É importante, os conselhos ajudam, né? Um gestor público interessado com o secretário aí, o que a Janeide e o João falaram. Desculpa, não foi a Janeide, foi a Luísa, né? A Luísa e o João falaram. Né? Pessoas que entendam, que sejam competentes. Aí já entra numa seara um pouco política, né? E o político tem que estar também interessado em botar um secretário que entenda, que seja do ramo e tal. Óbvio que tem isso. Mas não, vamos dizer que tenha. Né? Vamos dizer que tem. Então a pessoa então veja só, a dificuldade mesmo de um gestor que entende. Aí você pensa assim, o ideal é corrigir tudo. Se você perguntar para qualquer pessoa, todo mundo vai dizer sim, o ideal é ter mais professores com alunos, né, que estejam alimentados, que dormiram bem em suas camas, que tenham material escolar, né, que professores bem pagos, mas aí você fala, bom, mas o recurso não dá para isso tudo. Qual é a prioridade? Mesmo um gestor da área, estudioso, que entenda, que procure, que conheça a realidade, não adianta também ficar só estudando. Conhecer a realidade. Tem que ir lá, tem que conversar, tem que ouvir. Mesmo esse gestor, veja só, olha a dificuldade. Tanto problema, pouco recurso. Mesmo um gestor competente, ele pode dizer, não, eu acho que o problema vai ser resolvido com isso. Fazer e não dá certo. Então, olha como é uma equação complicada. E aí, se o gestor não é competente, pior ainda. É pior ainda. Né? Piora muito mais. Então, não adianta ter só o recurso também. Isso é uma coisa muito importante, né? A Luísa e o João falaram disso. É a gente ter como definir nossas prioridades. A gente ter uma população que também ajude a entender. Né? Mas tem um gestor que seja receptivo, um gestor que seja competente. E mesmo assim, não vai acertar. Sempre. Porque as coisas não são uma fórmula de bolo. Né? Existe uma fórmula de bolo para isso. Ou existe, né? Qual é a fórmula? É fazer isso tudo que eu falei. Né? É dar condições de sanitárias, condições alimentares. Né? A maior parte da população, aumentou o número de pessoas em insegurança alimentar. Não sabe se vai ter a comida. Né? Muita gente aqui que já passou isso, ou conhece alguém que passa isso, sabe como é difícil você se concentrar com fome. Então você bota um aluno em sala de aula com fome, será que o problema estava no professor que tinha muito... Então é muito complexo. Isso aqui é só um exemplo da educação. Né? É só um exemplo da educação. E é muito complexo acertar. Eu estava citando aqui o caso de São Paulo com as arboviroses. Tentativa e lá foi bem. Né? Lá foi bem. Teve uma crise no Rio de Janeiro, pô. Vizinho. Estado vizinho. Né? E eles conseguiram segurar bem as arboviroses lá, né? Em comparação aos outros surtos que tiveram em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Em comparação, eles conseguiram. Então, assim, é uma tentativa. Tentaram, deu certo um pouquinho, depois melhora. Agora, óbvio, para isso tudo a engrenagem tem que estar funcionando. Senão a gente vai ter esse sentimento de que, olha, não tem retorno. Eu estou pagando imposto, não tem retorno. Bom, tem o dinheiro está sendo investido, mas às vezes o dinheiro está sendo mal empregado. Né? Fora possíveis carros de corrupção. Né? Isso aqui é óbvio. Mas assim, eu estou falando, às vezes o dinheiro... E às vezes o dinheiro é mal empregado por erros básicos, mas por erros de tentativa. Aqui, a Janeide colocou aqui, Nora Ney. Existem também as audiências públicas, geralmente 4 meses, sim, a população não participa. É muito complicado, né? Digo isso porque sempre participo, pois além de ser cidadão, também sou servidora pública. Muito complicado, né? Quando a gente pensa em cidades maiores também, eu entendo. E aí eu não estou justificando a não participação popular, mas é entender o contexto das cidades, dos municípios. Imagina que você mora numa cidade grande, que você demora 2 horas, corre 2 horas antes do serviço, demora 1h30 para chegar em casa, né? Aí a gente tem que exigir que a população participe. As pessoas que mais precisam do Estado são as pessoas que têm mais complicação para participar e para exigir.
A gente tem que também ponderar esses aspectos, óbvio. E a gente está falando aqui, eu concordo com vocês, hein? É o mundo ideal. No mundo ideal, sim, a população estaria cobrando, mas a gente tem entendendo também um contexto, né? E aí o Paulo está certo, né? A cobrança da gente é sempre muito maior no gestor público. A lei orgânica é para fazer com que o gestor público ele atue para atender as necessidades. É que ele atue para atender diretamente as necessidades. Boa discussão hoje, hein? Fala, Noranei. Não, é Paulo, né? Paulo, fala, Paulo. Então, eu estou ouvindo tudo hoje aqui e um apanhado de tudo isso está todo mundo falando da cultura, da educação, da saúde, e geralmente esquece-se de outros lados, como, por exemplo, a cultura, o lazer, que são muito importantes, e está tudo interligado, na verdade. Exatamente. Tá. Então, um caso gritante que aconteceu, por exemplo, aqui no município de Guajará-Mirim, com a questão da Lei Aldir Blanc. Eu explico. A Lei Aldir Blanc, ele previa auxílio financeiro ao setor cultural e buscava apoiar profissionais da área que sofreram com o impacto das medidas do distanciamento social por causa do coronavírus. Esses recursos foram repassados pela União, para os estados, para os municípios, e esses tinham a obrigação de fazer a distribuição. No município de Guajará-Mirim, por exemplo, foram destinados, salvo erro, R$325 mil e mais os quebrados, mas na administração do antigo prefeito Cícero Noronha. Esse dinheiro teria que ter chegado ao terceiro setor, né? Os espaços artísticos culturais, as microempresas, as pequenas empresas, e que tiveram as atividades interrompidas. Um valor entre 3 mil e 10 mil. Esse dinheiro nunca chegou. Também seriam contemplados artistas que, através dos editais públicos, que permitiriam não só o aumento da produção artística, escassa no momento, como também garantiria a sobrevivência dos artistas por mais alguns meses. Também não aconteceu. Então, num cenário ideal, você teria um aporte de recursos que trariam uma benesse, né? Não só para os artistas, mas também para a população. E aí você falou sobre a questão do interesse do gestor. E aqui é um caso claro quando o gestor não tem interesse em fazer que isso aconteça. Nós falamos de uma Secretaria de Cultura, por exemplo, em Guajará-Mirim, onde não tem secretário. Ele não existe. Então, e as pessoas que trabalham, entre aspas, na Secretaria de Cultura não têm expertise para você dizer que... Não tem expertise nenhuma na área da cultura. Isso é um cenário que acontece Brasil afora, não é só Guajará-Mirim, mas é bem gritante aqui em Guajará-Mirim. Então, e claro, isso descamba em várias outras coisas. Museu em ruínas, leis aprovadas sobre a cultura que não funcionam, plano de cultura que não vai em frente, e esquece-se dessa questão de você não investir em cultura. É ruim. É ruim para o comércio, é ruim para o turismo, é ruim para a saúde, é ruim para a arrecadação de um município. A cultura tem um viés econômico bem forte, e isso pode ser medido a estudos que dizem que por cada R$1 investido em eventos culturais, você consegue retornar cerca de R$13 para os cofres públicos. Então, se você pegar isso, juntar turismo e cultura, seria uma robusta sustentação financeira através de geração de renda, arrecadação de impostos e criação de empregos, né? Então, quando você tem uma coisa tão boa como os recursos da Lei Aldir Blanc, que em contrapartida, essas pessoas que usassem esse dinheiro da Lei Aldir Blanc, elas beneficiariam as atividades em escolas públicas, prioritariamente, ou a comunidade de forma gratuita, você amplia não só o prejuízo só para os artistas, como um prejuízo enorme para o restante da população, que não vai ter acesso a tudo isso. Então, isso ficou reverberando na minha cabeça quando você disse sobre a questão do interesse do gestor em fazer aplicar as políticas públicas. E, nesse caso, de graça, veio de graça.
e não foi aplicado. É a minha participação e entre aspas, desabafo. Muito Paulo, bem colocado, muito Paulo. triste Uma parte aí na fala do Paulo. Paulo só esqueceu de dizer que teve um secretário aí por 2 ou 3 dias, secretário de Cultura. Você é de Guajará também, João? Atualmente eu estou residindo aqui, eu sou do Acre, mas estou morando em Guajará tem uns 3 anos já. Isso é muito importante que você falou, Paulo. Por exemplo, eu conheço pessoas de Vilhena e Porto Velho que, né, conseguiram ser contemplados na Lei Aldir Blanc e conseguiram a renovação quando teve a renovação. E é o que você falou, quando eu estava falando também do interesse, não é só, esse aí é um caso absurdo. É um caso assim, né, que chega a extrapolar. Né? Chega a extrapolar. Mas vamos por um caso mais comum. Né? Esse caso aí extrapolou, porque o recurso veio, tem que abrir os editais públicos da Lei Aldir Blanc. Eu acho que tiveram até renovação há um ano passado, né? 2 anos para executar. Exatamente. E assim, você falou de praças, escolas, não sei o quê, eu vi muita gente, das pessoas que eu conheço, principalmente, né? Fizeram lives, fizeram, né, contas públicas por causa né, da pandemia e da restrição de não poder, né, circular com cultura, aglomerar pessoas. Então, a ideia de ampliar, né, de chegar ao máximo de pessoas possíveis também, conhecendo a cultura, e esse é um problema, né? Cultura, esporte e lazer, né, essa tríade, é um problema porque é muito imaterial o retorno. É um retorno a longo prazo, e imaterial no sentido de curto prazo, né? Quando o cara pega uma Secretaria de Infraestrutura e Obras e Urbanismo, você coloca no meio-dia, na avenida principal da cidade, os tratores para trabalhar. Tá todo mundo vendo. Né? Tá todo mundo vendo. Você bota lá, melhora a escola, né? Os pais ficam sabendo. No postinho, né? Todo mundo que tá indo, tá vendo. Na cultura, as pessoas, né? O esporte, lazer, investimento em esporte, né? As pessoas falam, bom, mas precisa, né? E esse é um retorno mais subjetivo inicial. É muito a longo prazo, né? Você falou de cultura, de turismo, né? Turismo, por exemplo. Estive em Guajará um tempo, alguns meses atrás, inclusive, né? Então, é isso, né? O turismo, principalmente para fora, mas também interno. Né? Mas também interno. Né? Quantas pessoas a gente conhece que vêm para... vou pegar a capital só. Vem para Porto Velho para conhecer Porto Velho. Não fui conhecer. Não vim para trabalho, não fui para Ariquemes trabalhar e vim para Porto Velho, né? Então, isso é, a história da Estrada de Ferro agora, né, que reabriu para quem conhece a capital, né, de Rondônia, né? Reabriu o espaço onde fica a Estrada de Ferro, estão tentando, né, melhorar ainda, fizeram excelentes melhoras, né? Excelentes. E cada vez tentando mais, tem que melhorar, ainda precisa de muita melhora. Né? Então, museus, você conhecer, história daqui, história recente. Quanta coisa que ainda existe. Quanta coisa que ainda tem como descobrir, fazer. Quem conhece museus até fora do país, mas também no país, né? De você passar em museu não é só peça. É das pessoas, vídeos de pessoas entrevistadas contando história. Quem teve, né, a possibilidade de conhecer museus, por exemplo, o Holocausto, né, lá em Dachau, o Auschwitz. Você vê vídeos. Né, mínimo documentários, porque ninguém vai ficar assistindo 40 minutos, 1h30. Né? Tem que ter pequenas peças que façam sentido para quem está lá em 3 minutos. Né? A gente está falando de história, no caso estou falando aqui de Rondônia, né? História recente. História recente. Tanta coisa. Então por que não investe nisso? Né? É um retorno muito a longo prazo. Né? A pessoa que está, né, pegando o ônibus lotado, ela quer ter mais ônibus circulando. Né? Antes de ter um museu. Óbvio, e aí cabe ao gestor público saber, né, administrar e saber dar conta um pouco de tudo também, que não pode abandonar. Né? A Lei Aldir Blanc veio exatamente para não haver esse abandono, como estava vendo. Não pode abandonar. Desculpa, vai falar, Roseli. Estava pontuando aqui algumas coisas, mas pode falar. Não, professor, na verdade é nesse contexto mesmo que vocês estão falando. Eu acredito que a questão da gestão pública, ela perpassa a intersetorialidade,
Então, as ações, eu penso que muito dinheiro público é usado de forma errônea, porque não há um planejamento envolvendo todas as secretarias. Congregado, perfeito. Por exemplo, a cultura que o Paulo falou há pouco, beneficiasse os nossos alunos da educação. Os resultados não seriam tão distantes. Por quê? Porque estaria beneficiando os nossos estudantes. As ações da saúde, para onde deve ir? Para as escolas, lá estão as famílias de baixa renda que precisam de ajuda da assistência social. Então, eu acredito que precisa haver uma boa vontade do gestor público, precisa haver, ele precisa se cercar de pessoas competentes e principalmente, exigir que o seu secretariado trabalhe de forma intersetorial e que ele monitore os resultados. Por quê? Porque não adianta cada secretário querer puxar para o seu lado e a população nunca é beneficiada no seu contexto que precisa ser beneficiada. Então, eu acredito muito nesse trabalho, eu defendo muito essa gestão transparente, porque quando a gente fala aí de IPTU, de IPVA, o município, os munícipes, eles precisam acreditar na gestão. Quando os munícipes acreditam na gestão, acreditam quando? Quando eles veem obras feitas a partir daqueles impostos que eles pagaram. E isso precisa ser também um trabalho da gestão em utilizar a transparência. Então, o IPTU deste ano foi utilizado para o quê? Foi aplicado em quê? Então, assim, um tanto, eu poderia até dizer assim, não é muito fácil gerir um município, mas eu acredito que o que eu disse ainda há pouco, você se cercar de pessoas competentes, que amem o seu município, que queiram fazer o melhor pelo cidadão que ali está gritando, né? Porque eu sou de Guajará-Mirim, nós temos uma situação que vem há muito tempo, não é de agora, não é da gestão atual, não é da gestão anterior, são de várias gestões. Então, eu acredito assim que nós estamos aqui, eu, Paulo, várias outras pessoas de Guajará-Mirim, e alguns são servidores públicos concursados, então que a gente comece em cada setor que está a ser essa mudança que nós queremos que aconteça em Guajará-Mirim. Então, eu acho que essa formação, ela vem bem para isso, e o conhecimento, ele é fundamental. Então, eu acredito boa vontade do gestor, competência do secretariado, intersetorialidade, planejamento estratégico e monitoramento dos resultados, para que a gente possa saber o que realmente está acontecendo de melhor. A gente não consegue ver em Guajará-Mirim nenhum setor se destacando, infelizmente, lamentavelmente. Muito obrigada. Sim, Roseli, excelente participação, exatamente. E você veja só, você falou, né, de gestores competentes, e mesmo assim a gente tem que entender, se há uma transparência, a gente tem que entender que mesmo assim vão haver erros, né? Ou não vão haver objetivos plenamente alcançados, mas quando há uma transparência, você demonstra à população que, olha, né, apresentamos essa estratégia, por quê? Porque a própria Câmara de Vereadores observou isso como uma prioridade, botou na lei orgânica, né? Apresentou isso como uma necessidade. Então, mesmo assim, a gente tem... Mas isso minimiza, né, a transparência, a prestação de contas, né? Principalmente a população mostrar, né, trabalhar junto, tentar trabalhar junto, né? E isso é mais fácil vir dos agentes públicos do que, né, dos gestores mais... Assim, na verdade, eu vi aí a fala do Isaías Euclides da Silva, e era até algo que eu ia citar e acabei esquecendo. Guajará-Mirim, de certa forma, a própria prefeitura, o próprio gestor público, ele não observa que o Instituto Federal pode ajudar.
com os estudantes que lá estão, com pesquisas, qual é a opinião da população, o que a população grita por atenção, em que aspecto. Então, a própria população ela pode dar resposta para as ações que os gestores podem fazer. O Instituto está aí. Então, assim, chegou em Guajará-Mirim e não há essa relação entre prefeitura e o Instituto para que possam, juntos, trazer muito mais benefício. Então, o Instituto trabalha sozinho e a prefeitura cá trabalha sozinha. Então, eu penso que se juntar o Instituto e a prefeitura, eu penso que muita coisa pode ser feita para melhorar a nossa querida cidade. Então, vamos puxar esse gancho, Roseli, que você falou, por exemplo, né, do Instituto Federal, das universidades federais, que aí também tem o NIR. Veja só, na educação, na saúde, Paulo, coitado, eu estou na educação e na saúde, né, Paulo? Mas vamos pegar na educação. A gente pode, olha só, como a gente... Lembra aquele probleminha? Muito aluno, pouco professor? Por que a gente não faz uma parceria com o Instituto, com a universidade? Né? A gente pega, os alunos precisam de estágio. A gente não traz para a prefeitura, trabalhar junto com os professores, um estágio obrigatório, não remunerado. Veja só, não vai ter nem dispêndio de financiamento da prefeitura. Porque a gente não pega estudantes das áreas de saúde, ó, o João aqui, reclamando, não, a enfermagem, né? Os cursos de enfermagem, vamos aproximar, né? Psicologia, quantas pessoas precisam de acompanhamento? Né? Como é que a prefeitura pode articular isso, né? E aí, isso já entrando, né? Uma das formas de arranjo, né? Veja só, é o município dialogando, é o município se associando, né? Aqui, no caso, a um ente federativo federal da União. Então, as possibilidades, né, de recurso, por exemplo, o João falou, né, os consórcios, né, consórcios públicos, também de consórcio privado, mas no nosso caso, consórcio público, né? Ou seja, tem um problema que é um problema maior de vários municípios vizinhos. Vamos se juntar e fazer. Né? Aconteceu agora no Nordeste inteiro, inclusive. Né? A gente tem também de exemplos municipais, em regiões metropolitanas, mas comum acontecer também. Então, veja como a gente pode, e aí tem um pouco do que a Roseli falou, não do intersetorial, que é realmente muito importante. E aí é um passo adiante, Roseli. Né? É um passo mais difícil, mas a gente tem que tentar. Né? A gente tem que tentar. Né? Mas veja só, a gente tentar também fazer com que esses entes federativos, esses agentes públicos de diversas instâncias, federal, municipal, estadual, porque no fundo está todo mundo naquele município. Né? Pouco importa se eu sou um funcionário federal, o Paulo é um funcionário estadual e a Roseli é um funcionário municipal. Todo mundo se encontra no município. Né? E por isso que houve autonomia, descentralização, como a gente viu. Né? Por isso que houve. Então, pouco importa para a população a nossa instância. Né? O que importa é o serviço. Então, por que também a gente não se junta? Né? Isso são formas de arranjo. No caso da educação, né, a gente tem alunos de pedagogia, alunos de história, matemática, física. Poxa, matemáticas exatas, né? Tão difícil aqui no Brasil. Vamos trazer esse pessoal. Eu estou vendo aqui a Nayane, um cara que trabalha na área da saúde. Né? Então, vamos pegar universitários, né, que precisam de estágio. Precisam de estágio. Será que não vai ajudar, não vai colaborar, né, não vai trabalhar melhor com a população? Óbvio, não é só isso, né? A gente precisa de insumos, precisa de melhores espaços, Eu estou dando um exemplo de uma forma que a gente pode, né, trabalhar de maneira articulada. Eu vou abrir aqui, tem várias perguntas, desculpe, eu me alonguei. Eu não consigo aqui ver quem está na fila, mas é a Alice. Alice, pode ir. Professor, boa noite, turma, tudo bem? Professor, uma das coisas que cada pessoa deve saber, por exemplo, município, estado, ente federal, quem é o responsável pelas ações propriamente ditas? Quem é que faz, né? É cada indivíduo que está no seu município. Então, o que a gente entende disso? Que cada indivíduo, se ele tiver motivado, se ele tiver disposição, se ele tiver entendimento, o município dele não passa por apuro, de jeito nenhum. Pode entrar um prefeito, sair, entrar outro, que
todos os funcionários, os colaboradores, eles estarão ativos, eles sabem seu papel. Então, por que que acontecem algumas coisas? Né? Isso é só uma pergunta para que nós possamos pensar, né? E verificar qual é o nosso papel. Qual é o nosso papel enquanto funcionário, enquanto pessoa que mora no município, enquanto gestor? O que nós devemos fazer? E aí, né? Turma, obrigada, valeu. Bom, vamos abrir aqui e a gente vai fechando. O Isaías está levantando e abaixando a mão. Isaías. Pode falar. Tá, professor. Relacionado aí já ao que a Alice colocou, assim, Guajará-Mirim, em situações aqui, a gente que vive no Armamoré, é a situação que eu coloquei aí, a visão que a gente está de fora aqui, que tem de Guajará, às vezes não é a visão que os guajaramirenses têm, né, que foi até o comentário que eu coloquei aí. Em relação ao que a Alice colocou, as políticas públicas de Guajará, infelizmente, fizeram com que até a Universidade Federal de Rondônia, que está em Guajará, perdessem várias oportunidades de curso, perdessem curso de pós-graduação. Rapidinho, Isaías. Alice, o áudio, desliga aí, por favor, porque está vazando aqui no Isaías. Alice? Se quem tiver... obrigado, Alice. Desculpa, Isaías. Obrigado, Alice. Falei que eu não estava conseguindo ouvir. Meu áudio está bem ruim. Tá, até igual eu estava comentando. Por causa das situações de políticas públicas que, de repente, não vejam como que é o melhor para a população, Guajará-Mirim perdeu o curso de pós-graduação da UNIR, Guajará-Mirim perdeu o curso de mestrado da UNIR, Guajará-Mirim, hoje, a Universidade Federal de Rondônia de Guajará está perdendo para o IFRO. O IFRO em Guajará está tomando, vocês vejam bem, posição da UNIR. Por quê? Por causa da falta de união de políticas públicas das pessoas que querem ver o que é melhor para o lugar e não melhor para si próprio. Isso está fazendo com que Guajará-Mirim está tomando esse caminho que está tomando. Em relação às políticas da prefeitura de Guajará, eu não caminho, não conheço, não acompanho, mas quando nós saímos aqui e vamos até Guajará, nós vemos assim, um município que a população é acolhedora demais. Nossa Senhora, eu devo muito a Guajará-Mirim. Mas, às vezes, as políticas públicas relacionadas, igual quando o senhor colocou de convênios e tal, às vezes não consegue fazer com que essa engrenagem pública de ter esse retorno, que deve ser de união de Câmara de Vereadores, prefeito e a população, ela não acontece. Porque ela não acontece, a população acaba perdendo com isso. Infelizmente, a população, ela sofre lá, ela está sofrendo lá no final, lá no fio da meada. Os conselhos não funcionarem, a população sofre lá no fio da meada. E a população vai desacreditando e vai abandonando a política. Qual política? A política que tem que ser verdadeira, aquela política que vai fazer com que ajude a população. Não é essa política só de negociação. A política só de negociação, ela não serve para a população. A população, ela desacredita dessa política e acaba falando assim, não, eu vou lá na urna e voto e pronto. E jogo para lá a responsabilidade do prefeito, do vereador, e prefeito, vereador, que ele me representa, eles que fazem o melhor. E a população depois não quer participar de conselho. Aqui na Armamoré, relacionado a conselho, não é diferente não. Você tem que ficar catando quem quer participar de conselho. 1, 2, 3. A pessoa participando de 1, 2, 3 conselhos ao mesmo tempo. Ela participa de conselho da saúde, ela participa de conselho da educação, ela participa de conselho da assistência social. Por quê? Porque as pessoas não acreditam nos conselhos, o poder que tem os conselhos. E quando acreditam, não é valorizada conforme tem que ser valorizado os conselhos. Infelizmente, a ideia da população relacionada aos conselhos e relacionada à participação
vai ficando a desejar dia a dia por causa de políticas públicas mal elaboradas desde o início da gestão pública. Sim, perfeito. Eu vi que alguém mais levantou a mão, só que eu não consegui acompanhar aqui. Alguém mais quer complementar? Porque a gente está falando exatamente agora, né, de um aspecto para a gente ir finalizando, para a gente começando a caminhar a finalização da aula, já estamos aqui há 1h30, exatamente essas propostas de, beleza, a gente tem alguns problemas, não temos recurso, né, eu não lembro quem falou, né, antes do Isaías, a Alice, não foi? A Alice falou, né, sobre o gestor, o agente, né, público, né, o servidor, mas também, né, a gente tem outras questões aí de infraestrutura, de equipamentos, de qualificação, né? Às vezes entram leis novas sobre acesso à informação, sobre TI, sobre sustentabilidade, que muitas vezes também o servidor não está preparado, o servidor não tem condições de se aprimorar, o servidor não tem equipamentos adequados, né? Não tem tempo também, muitas vezes. Então, óbvio que é um conjunto, né? Esse é um dos aspectos que também tem que ter do agente público engajado com a sua. Porque, mais uma vez, para a população, pouco importa a instância que você está. A população ela quer ser atendida da melhor maneira possível, de maneira efetiva. Né? E uma das formas de a gente fazer isso é exatamente a gente conseguindo articular, né? Conseguindo articular entre os âmbitos municipais e estaduais, né? Parcerias municipais e federais, da União, né? Muita gente aqui, pelo jeito, é de Guajará-Mirim, ou conhece, né? Ou veio de Guajará-Mirim, né? Então a gente pode citar, né? Temos o IFRE e a Unir lá, né? Essas possibilidades de melhoria na educação, na saúde, digo mais. Guajará-Mirim tem um curso de direito. Por que não ajudar a assessoria jurídica da população? Né? Mães que não recebem pensão, olha, é um problema em Guajará ou não é? Então, a gente pode pegar algumas questões que estejam mais problemáticas, porque a gente não faz uma assessoria jurídica, né, junto com a Defensoria Pública, bota os estudantes de direito para ajudar a Defensoria Pública a montar os processos. Né? Então, a ideia é que a gente possa articular dessa forma. Né? Esses arranjos, né, eles são exatamente um ganha-ganha. Né? É bom para a universidade, nesse caso, que vai colocar os seus estudantes de direito para, na prática, entender, e é bom para o... Professor, só um momento. Já saiu até da grade, professor, da Unil Direito. Isso. Eu ia lembrar o que o João Paulo colocou, já saiu da grade, já não tem mais não. É um exemplo. Que é exatamente nesse sentido que o Isaías fala, né? E se não tiver uma participação efetiva das instituições e a responsabilidade, porque aí a gente volta a dizer, mas a responsabilidade sempre é do gestor, a responsabilidade é de quem gere o negócio. Assim como a conta de luz da nossa casa não foi paga e foi cortada, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é de quem não geriu as finanças e não pagou a conta. Isso aí é igual à prefeitura. Mas aí você veja só, para a Uni pode dizer, é mais interessante para mim ter o curso em outro lugar. Aí o município de Guajará-Mirim vai aceitar, vai dizer, não, peraí, olha como a gente precisa, vamos fazer apoio, vamos fazer parceria, vamos dar vida ao curso. Né? Existe, e é exatamente isso. Quando a gente está pensando nos arranjos interfederativos, é o gestor pensando, eu tenho que atender a minha população, né? A Defensoria Pública. Né? Por que não segurou? Por que não se articulou? Para se tentar segurar o custo de direito. Olha, quando as pessoas precisam de assistência jurídica, as pessoas não têm condições de pagar, advogado é caro. Muita gente nunca teve uma consulta com advogado na vida. Né? Muitas pessoas nunca tiveram uma consulta com advogado na vida. Aí tinha um curso de Direito em Guajará. O que está acontecendo, né? Será que não tem um curso de contabilidade? Né? Olha só, vamos fazer o imposto da população. Né? Vamos ajudar. Né? Então, esse tipo de articulação é bom para os dois. E por isso que esses arranjos interfederativos, eles acontecem, né? Eles acontecem. E não acontece só entre as instituições, entre as instâncias públicas, né? Quando acontece, como eu falei, né, essas formas de cooperação, em que, olha, no caso esse específico, né, a universidade tem que destinar atividades de saúde, né, tem que ter estágio, e o município tem que atender a população. Esse é um caso clássico de cooperação, né, um arranjo federativo de cooperação, né, mas pode ter também com as empresas privadas, né,
Não vou entrar aqui muito, porque no vídeo eu falo mais. Tem 1 hora de vídeo para vocês assistirem, para quem não assistiu ainda. Mas só para a gente lembrar aqui, para citar, para a gente encaminhar para o final, eu abro as perguntas e a gente arremata, né? Então a gente tem esses casos de cooperação, quando cada um está na sua, cumprindo a sua obrigação. Então, o IFRO tem uma obrigação de ter estágio para os seus alunos, TI, por exemplo. Né? Quantas pessoas que quebram o computador, quebram a câmera do computador, sei lá, muitas vezes é para formatar um computador. Né? Você formata o computador em 2 horas. E aí a pessoa não tem dinheiro para pagar. Então, por que o curso de TI, o curso de redes, né, no IFRO, não ajuda a população nisso? Veja só, o aluno vai praticar. É uma obrigação da grade. Então, a IFRO vai estar cumprindo sua obrigação e a prefeitura está cumprindo sua obrigação. Eles podem fazer cooperações para isso. É bom para os dois. Né? É bom para os dois nesse caso. Vou abrir aqui para a Janeide, depois a gente volta a falar sobre isso. Janeide, manda bala. Não, professor, na verdade, a discussão está muito boa, mas eu também estou preocupada com o fórum. Aí eu queria saber, assim, se o senhor vai falar um pouco sobre a questão da parceria público-privada, como que a gente vai abordar isso no fórum, sobre a questão da cooperação técnica e do consórcio, né? Que lá na ementa e lá na orientação do senhor, o senhor pede para a gente fazer uma intervenção no fórum, fazendo essa abordagem de algumas experiências, ou uma experiência que a gente consiga localizar. O senhor vai poder falar um pouco para a gente sobre isso. Vou sim. Só vou amarrar aqui agora, já falei da cooperação, né? Quando cada instância, ela tem a sua obrigação e ela se junta para melhor atender a população e cada um cumprindo a sua obrigação. Só de maneira geral. Lá no vídeo eu explico um pouco mais para falar sobre exercício, né? A parceria público-privada é quando o município ele não dá conta, né, de algum serviço, né, que tem que prestar ou de alguma infraestrutura que tem que existir. Né? Lá no vídeo eu também trago, eu acho que para cada um eu trago 2 exemplos no mínimo. Né, para cada um desses que eu quis mesmo trazer, mostrar a vocês, né, alguns exemplos da realidade, né, que acontecem em todos os lugares do país. Né? Então, a gente tem essas cooperações em que cada instância está cumprindo a sua função e para melhor cumprir a sua função, ela faz um acordo. A gente está usando aqui o exemplo de Guajará. Né? Fala, Isaías. Isaías? Desculpa, só um adendo. Quando o senhor fala, o senhor vê, eu moro em Nova Moré, eu estudei 4 anos de carona em Guajará. 4 anos estudando de carona pegando. Eu, graças a Deus, aos caroneiros, né, que eu devo isso, até hoje eu fiquei 2 dias sem ir na aula por causa de carona. Agora o município de Nova Moré está fazendo uma lei em parceria com o executivo, está fazendo uma lei em parceria com a Câmara para ser votada, disponibilizando ônibus para Guajará para os estudantes. Aí você veja bem, a questão da parceria. Para os estudantes irem para Guajará estudar. Isso eu nunca tive. Hoje está acontecendo. Porém, se a lei vai ser aprovada, depende da Câmara de Vereadores. Agora, é essa situação que às vezes a população de Nova Moré, aqui em Nova Moré, sofre em relação ao estudo em Guajará. Porque hoje nós estamos aqui na universidade. A Universidade Aberta do Brasil, que funciona aqui em Nova Moré, está com um curso funcionando hoje de pedagogia. Tinha administração, pedagogia e letras. Hoje está com um curso de pedagogia e o coordenador do curso aqui do Polo AB sofrendo, mendigando na Unir por mais cursos. Agora, por que a Unir não disponibiliza mais cursos para o AB, que é a Universidade Aberta? Questões de políticas dentro da universidade que, às vezes, a população sofre com isso, não tem nada a ver com essa política que acontece dentro das universidades. De repente, o senhor é um professor lá dentro, o senhor é um professor dentro da universidade, não coordena curso lá dentro da universidade. Só que a população não tem nada a ver com as situações políticas que acontecem. Não tem. E a população não vê dessa forma. Direito. Perfeito, a população quer o seu direito, né? Pouco importa também de onde vem, né? Isso é importante. Por exemplo, essa situação que o Isaías citou, ela pode... Eu não sei como é que está se configurando, Isaías, então eu vou chutar. Né? Eu não sei como é que está se configurando, porque eu não li sobre isso ainda, sobre essa questão do transporte de Nova Mamoré para Guajará, para levar os estudantes, pelo jeito, para a universidade, é isso? Para a universidade. Para o IFRO
e para a universidade. Isso, Ok. só que Então- vai haver mais um projeto para contemplar alunos da universidade e alunos do IFRO, porque são instâncias diferentes. Porque, só veja bem, o IFRO, o município não pode arcar com educação que não é educação infantil. Aí o que o prefeito o acordo do prefeito para botar um projeto na Câmara de Vereadores para que atenda esses alunos que estudam no IFRO. Estamos hoje, na Mamoré tem quase 80 alunos inscritos no IFRO em Guajará-Mirim. Quem é que leva? Os pais têm que pagar para esses alunos irem. Eu paguei para minha filha ir por 1 ano e depois ela ficou mais 2 anos online. Senão eu teria que estar pagando até hoje. E aí tem os alunos da Unir ainda, que também vão de carona. Então está havendo aí um acordo, tentando aí na lei para poder atender essa população. Agora, o município não tem obrigação de atender alunos de universidade e nem alunos do ensino médio. Aí precisaria mudar na Câmara. Precisaria haver aí uma situação com a Câmara. E aí é onde está o prefeito tentando rever na lei para poder atender esses alunos. A população vê isso, que tem que rever na lei, a população não sabe disso. A população não sabe disso. A população sabe que tem que ter. Isso é uma coisa importante. Então, veja só, é óbvio que a obrigação do ensino superior não é do município, né? Mas aí podem entrar outras obrigações, acesso à educação e transporte. Obrigações, né, que são de Constituição Federal mais ampla, acesso à educação, e o transporte é de obrigação municipal também. Se ele não consegue dar acesso à educação lá, óbvio que pode haver uma pressão e aí, né, um entendimento que, para a gente, município de Nova Mamoré, vale a pena despender desse recurso para uma educação, para o transporte, né, que leva, já que a gente não tem um acesso à educação superior aqui. Então, pode sim, né, entrar na lei municipal pela perspectiva do transporte, né, tranquilamente. Acesso à educação é obrigatório, Constituição Federal. A gente não tem a educação superior aqui, tudo bem. Então, o município ele vai subsidiar esse transporte, né, esse transporte para o município vizinho. E a gente pode ter isso através de parcerias, ou não? Né? A gente pode ter isso através de parcerias. Com certeza. João. Com certeza, através de parcerias, através de emendas destinadas para isso. Emenda federal, emenda estadual. Vamos pensar em parceria. Como é que seria essa parceria para a gente conseguir pensar, né, nas outras formas de parceria que não citei ainda, que é a parceria público-privada e o consórcio? Como é que a gente poderia pensar isso? Como é que vocês acham? Eu acredito que na própria... geralmente a responsabilidade do transporte de educação básica intermunicipal, como aqui tem muitas linhas a mais, havendo uma contratação de uma empresa para realizar esse transporte municipal, você pode fazer um arranjo que esse contrato seja uma extensão, até porque a gente está falando de 40 quilômetros de distância. Não é uma coisa que onera muito. Né? A própria parceria entre a empresa contratada, digamos que fosse uma empresa, se não fosse responsabilidade direta do município executar o serviço, poderia entrar esse leque de transporte também para a população vir estudar na instituição federal, de nível superior. Rogério, tá, a parceria, o município está trabalhando com essa parceria, só que se a Câmara de Vereadores não aprovar o projeto de lei, bal. Vamos pensar o melhor. Rogério, manda bala, Rogério. Tá, boa noite, professor. Vou usar a experiência aqui de Buritis. Aqui em Buritis, a Câmara já fez essa lei já. Para ter essa lei, na verdade, os universitários têm que criar uma associação universitária. Porque para o órgão público fazer a doação de um ônibus, para levar esses alunos de um lado para o outro, tem que ter uma associação. Ele não pode ficar com o município, tipo, doar para o município manter, não. É a associação que irá manter esse ônibus. Aqui nosso município, ele tem uma associação de estudantes, onde foi comprado um ônibus de 42 lugares, se não me engano, não sei quantos lugares eram, né? E onde a associação ela recebe esse ônibus e fica na responsabilidade de manter esse ônibus e tudo mais, entendeu? Então, para fazer essa parceria, cada município tem que criar a associação dos universitários aí, no município, nessa associação, que aí dá legalidade para a Câmara
os vereadores, como até um deputado, doar um ônibus ou combustível para a manutenção desse veículo dessa forma, porque se não montar essa associação, fica difícil. E outra, não tem como um município chamar a responsabilidade para ele essa parte de universidade, né? E aí a melhor forma que está sendo feito nos municípios é feito aqui em Buriti, se não me engano, acho que Montenegro também tem, e Campo Novo, se não me engano, também tem essa mesma opção também. Que aí pode criar, através da associação, fazer esses projetos para receber ônibus ou combustível ou manutenção do ônibus. Aqui nós temos dois, um que a associação aluga e a outra que foi doado pelo município, um ônibus. Só que a manutenção todinha do ônibus é responsável pela associação, tanto para a contratação do motorista, do combustível e tudo mais. Aí, nesse caso, é uma parceria com o terceiro setor, né? Aí, sim, é um outro exemplo, uma parceria com o terceiro setor, funciona. Mas aí, pensando na nossa realidade aqui, acho que era o Paulo, não foi? Que deu, João que deu exemplo, né? Sobre você, né, pagar a prestação de serviço de uma empresa privada, né? Já existe um pagamento para isso, você apenas estende o contrato e é uma possibilidade, né? Possibilidade. Óbvio que quando a gente está pensando na parceria público-privada, existem algumas regras, como a depender de um valor superior, né, a mais de 10 milhões, ou de período temporal. Então, você fixa uma parceria, né, de 10 anos, né, pensando que vai formar não sei quantas pessoas de Nova Mamoré para Guajará, e aí você pode fazer uma parceria público-privada de alguém que já preste serviço de transporte, né, na região, uma parceria até que já pode existir, que você amplia esse contrato, né, ou amplia, óbvio, vai ter que ampliar a verba também, né, mas se não atingir pela cota da verba de acordo com a lei, você pode atingir pela quantidade de tempo, né, então é uma outra forma de a gente pensar em como a gente, né, fazer com que a população consiga aquilo que ela está necessitando, né. A gente viu a primeira de cooperação e essa agora de parceria público-privada. Fala, Janeide, só para a gente, né, ir puxando aqui cada tempo. Eu não pedi para falar não, professor, é porque eu acho que eu esqueci de baixar a minha mão. Tranquilo. Mas já que a gente está falando dos arranjos aí, eu não sei se todos têm conhecimento, o Estado está fazendo uma proposição para uma parceria público-privada para a questão do saneamento, né? Não sei se muitos sabem, a questão do saneamento passou por uma legislação nova, trouxe várias possibilidades para que vários municípios ao mesmo tempo consigam se organizar num núcleo só, vamos dizer assim, e através do BNDES, né, e fazer um levantamento, um estudo sobre essa questão do saneamento. A gente sabe aqui que em Porto Velho a gente tem esgoto praticamente zero, né, é um absurdo, né, fazer o que, como o professor falou, aquilo que é enterrado não aparece, né? Então, nunca foi prioridade de governo nenhum, mas isso foi uma preocupação do governo federal, que fez atualização na sua legislação federal e também determinou que os estados e municípios se adequem à situação, e nós estamos fazendo, enquanto Estado, eu falo isso porque eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento do Estado, tem uma colega que está acompanhando vários estudos relacionados à questão do saneamento aqui no estado de Rondônia, e a ideia é que seja feita um levantamento aí, e pode ser que surja aí uma questão de uma parceria público-privada para isso, pode ser que surja um outro tipo de arranjo, mas a ideia está crescendo para isso, né? Então, assim, é importante que os municípios consigam compreender um pouco esse processo, consigam participar. Agora mesmo está tendo audiências públicas. E aí eu estava conversando agora com a Roseli aqui pelo site, pelo chatzinho, né? Alguns feedbacks aí a gente trocou, concordando com algumas coisas, e a gente sente que essas audiências públicas, elas ficam esvaziadas. É uma coisa que é importante, é questão de saúde pública, porque se você tem saneamento, você gasta menos na saúde, não é? Só que como a gente volta a histórias que a própria comunidade não consegue compreender o processo e o quanto que isso é importante, né? E aí eu não discordo de você, João Paulo, quando você fala que a comunidade em si, ela é a mais prejudicada que está lá na ponta, às vezes ela não tem o conhecimento que deveria ter. Mas muitos têm, ao mesmo tempo não participam, né? Esses dias eu estou acompanhando a colega que está à frente, fazendo audiências públicas, e a gente vê as audiências esvaziadas, e é algo que seria extremamente relevante para o estado de Rondônia, que vários municípios se juntassem e aderissem a essa proposta do governo do estado,
de vários municípios ao mesmo tempo trabalhar essa questão do saneamento, né? Então, assim, Janete, é excelente esse exemplo que você trouxe. Excelente, até porque um dos exemplos que eu trago no vídeo é exatamente de um arranjo, né, também, só que intermunicipal. Nesse caso é da região metropolitana lá do Rio Grande do Sul. Você depois dá uma olhada lá que você consegue até acessar o projeto deles, que é exatamente isso, né? Eles, óbvio, você já falando com o federal, mas você está pensando também, né, que poderia ser ampliado para outros municípios, que é exatamente para fazer o saneamento básico daquela região metropolitana. E isso pode acontecer aqui também, né? Pegar vários municípios e fazerem essa parceria público-privada com vários municípios, né? Seria um dos melhores do mundo, né? Porque conseguiria atingir o maior número de habitantes, o maior número de pessoas atingidas, e é como você falou, né? Tem coisas que a longo prazo, como a cultura, como o esporte, lazer, né? Essa questão é uma questão que atinge a saúde também. Isso mesmo. Então, essa questão, professor, é interessante, porque o que permitiu isso, né, foi a atualização da legislação sobre essa questão, né? Então, saiu, eu acho que a Lei 14.026 de 2020, ela é bem novinha, né? E ela permitiu que isso fosse possível, que o gestor maior, no caso o governo do estado, ele fizesse a proposição e os municípios que quisessem aderir, só que até o gestor tem que ficar convencendo os prefeitos de que isso é importante para eles. Porque, por exemplo, em relação à questão do saneamento como um todo aqui, a gente sabe que a CAERD, ela não dá conta mais de fazer o que ela tem que fazer. Ela não dá mais conta, entendeu? Então, assim, é uma empresa que está praticamente falida, vamos dizer assim, é um prejuízo enorme para o estado, mas se o município de Porto Velho adere isso, os outros municípios que não têm condições de bancar, eles podem estar juntos. E aí, automaticamente, vai haver esse arranjo e um município cobre o outro. Um acaba contribuindo com o outro. Então, se todos os gestores municipais tivessem esse olhar, tivessem essa percepção, compreendessem que esse novo marco legal que veio do saneamento veio para contribuir com os pequenos municípios, e a gente já teria avançado isso há muito tempo, né? Então, é só a contribuição mesmo. Perfeito. E aí, só para ir, eu vou passar para o Isaías, se Isaías queria falar alguma coisa, mas antes, Isaías, só para lembrar, um último arranjo que a gente falou da cooperação, da parceria público-privada, a Janeide trouxe um exemplo muito bom, inclusive olhem os vídeos, assistam com calma, tem um exemplo muito semelhante desse, lá do Rio Grande do Sul, né? Lá do Rio Grande do Sul, da região metropolitana de Porto Alegre. E aí, por último, só para a gente finalizar e abrir para perguntas para o fórum, né? Se alguém ficou com alguma dúvida do como e do que tem que fazer, uma outra forma de arranjo que a gente tem muito comum é o consórcio, né? Diferente da cooperação, em que cada um está ali preocupado em resolver seu problema, o consórcio ele é desenvolvido quando você encontra um outro problema que pode exigir uma competência múltipla, né? Ou seja, seria a competência ao mesmo tempo do Estado como do município, ou seria uma competência de vários municípios, né? A gente viu, talvez o caso que se tornou mais famoso no Brasil foi o do consórcio da compra de vacina do Nordeste, né? Trago outros exemplos lá também de consórcio público nos vídeos, mas a diferença basicamente é quando os municípios, ou o município e o Estado, por exemplo, ele consegue criar uma entidade nova, né, uma entidade jurídica nova que vai ter um objetivo específico para resolver um problema específico, que pode, por exemplo, um problema de um município, de 2, 3 municípios, e o Estado perceber que aquele problema, aquele município pode acarretar problemas em outros, se não for resolvido. Então, aquilo que seria só de competência de um, né, pode se extrapolar os limites municipais, e aí o Estado tem que ajudar e contribuir dentro desse aspecto para, né, resolver esse problema e ele não se alastrar. Então, como a própria pandemia, né, essas questões sanitárias, né, de doença, a próprio saneamento básico, né, a Janaí estava falando aqui, de a gente pensar, né, em fazer talvez consórcios também, se a gente tirar essas empresas privadas, né, da jogada, né, só para usar como exemplo, a gente poderia fazer consórcios municipais, porque não adianta só você fazer um saneamento básico em Nova Mamoré, sendo que há uma constante circulação de pessoas por ali, que vão para Guajará. Aqui em Porto Velho a mesma coisa, não pode se restringir também quando a gente tem circulações nos municípios vizinhos, né, e nos distritos principalmente, né? Então, o consórcio público ele não atinge apenas um objetivo, ele se une para um objetivo, um problema que surgiu, né? E aí ele pode ser um problema compartilhado.
O Isaías, eu só queria fechar isso aí para abrir para o Isaías falar. Fala, Isaías, você queria falar alguma coisa? Não, professor, sobre essa questão do saneamento básico, é a situação crítica, né? Porque, senhor, veja bem, das populações, dos municípios do estado de Rondônia, praticamente não há saneamento básico. E aí, há poucos, mais ou menos 3 meses, nós recebemos aqui na prefeitura, recebemos um ofício do Ministério Público do estado de Rondônia, sugerindo algo que aconteceu lá no estado de, se eu não me engano, Minas Gerais, sobre saneamento básico, sugerindo as situações. Só que, hoje, as casas que o município aqui atende pelo saneamento básico, é muito pouco. Existe o plano de saneamento básico no município, aqui em Nova Moré existe o plano de saneamento básico, mas é um plano assim que, o senhor sabe o que, quando o senhor olha assim, na teoria, ele é um plano perfeito. Mas pega aquele plano e bota na prática lá para ver o que vai acontecer. É difícil, né? A CAERD se exime, ou a prefeitura, o Poder Executivo, não consegue atender o que está no plano, e o Ministério Público está cobrando. Eles estão cobrando. Isso do município. Entendeu? O Ministério Público do Estado de Rondônia está cobrando referente ao que aconteceu lá no estado de Minas Gerais. Agora, o estado de Minas Gerais é um estado desenvolvido. Quantos anos existe o estado de Minas Gerais? E Rondônia? Você não tem como equiparar os dois estados. E aí a prefeitura não consegue atender essa população de saneamento básico. O que vai acontecer? Em Minas Gerais, assim, é um caso até sui generis nessas questões de arranjos, né, para resolver os problemas. Assim. Eles conseguem se articular administrativamente muito bem, né? Óbvio, nem sempre conseguem resolver os problemas, mas eles se articulam. Nem sempre os problemas são bem resolvidos, né? E, enfim, mas eles se articulam e eles têm muito, inclusive parcerias, né, público-privadas. A gente consegue observar muito quando você vai fazer, né, estudos e análises sobre isso, o quanto que sai de lá, né? Essas propostas de arranjo, principalmente de PPP, né, da parceria público-privada. Bom, pessoal, algumas pessoas estavam com dúvidas sobre o fórum. Acho que a gente pode falar sobre isso rapidinho e para concluir, né? São 9 da noite já. A ideia era fazer no máximo 1h30, mas foi muito boa. Gostei muito. Já tinha dado aula para administração há muito tempo, em 2015. 2013. 13 para 15. Gostei muito de voltar a dar aula para 13, não consigo lembrar mais. Foi 13, eu acho. 14. 13 e 14. Dei aula para as turmas de administração. Foi um prazer, né? Algumas pessoas aqui, eu sei que a Inês, eu acho que estava em quase todas as aulas, né, Inês? Hoje está quietinha. Participou muito também das outras aulas. Foi um prazer dar a disciplina para vocês, conversar com vocês. O pessoal tem sido muito, muito colaborativo, foi muito bom, realmente gostei muito de trocar essa experiência. E não adianta dizer, o professor está dizendo isso porque fala isso para todas as turmas. Não falo. Né? Quando eu não vou elogiar, eu simplesmente fico quieto. Né? Mas eu gostei muito de ter ministrado essa disciplina, que a gente trocou muito. Eu acho assim, tivemos bons diálogos. Inês, que estava nos outros dois, sabe também, né? Que a gente estava conversando, né, conversamos muito, sempre exemplos de outros, hoje de Guajará, Nova Moré, mas nas outros encontros de outros estados até. Fala, Inês. Professor, o que eu queria falar é que eu estou desde a primeira aula, né? Acho que foi muito proveitosa a sua aula, foi muito boa as discussões, né, que a gente viu. Hoje eu não participei muito, porque os colegas já deram vários exemplos aí, principalmente de Guajará-Mirim, né? É uma pena, porque quando eu estudei na Unir, o campus de Guajará-Mirim era um dos campos mais famosos aqui do estado de Rondônia, era um dos mais pujantes, né, nos anos 90, aí. Estou me entregando, né, professor? Mas... Tinha mestrado em Direito até, rapaz. Pois é. E era assim, eu lembro que eu tinha professores de lá, que naquela época quase não existia doutores aqui no estado, e já eram doutores. É uma pena, viu, que isso aconteça com a universidade. Mas é isso, precisa dos arranjos, né? Por isso que eu creio que essa formação que a gente está fazendo,
é um ponto assim, de avanço para nós, para melhorar essa questão dos municípios, para melhorar essas pessoas que já estão estudando, já vão partir para uma visão diferente da que a gente tinha antes. E aí já ficar mais atento com essa questão. Eu sei sobre os conselhos, que foi falado muito aí, eu participo de conselhos, eu sei como que é difícil conseguir pessoas para participar, como que é difícil levar a população, que também não é fácil para a população, né? Como o professor mesmo já disse. Mas é isso. Muito obrigada, professor, pela sua aula. Foi de grande valia. E obrigado também a colaboração dos colegas aí. Boa noite, professor. Não, maravilha. Vamos abrir. Janeide, eu lembro que você estava com perguntas sobre o fórum, né, sobre a atividade. Quem tiver também perguntas, né, sobre a atividade, a gente faz então, e a gente finaliza. Então, professor, é só assim, a gente vai pegar um modelo que existe aí no Brasil afora, de um desses arranjos federativos, e aí a gente vai falar um pouco sobre ele, é isso? Isso, um comentário bem breve. Pode ser, Janeide, por exemplo, eu não lembro de você, onde você trabalha, mas alguém, por exemplo, eu trabalho na secretaria, professor, alguém perguntou isso na aula anterior. Eu trabalho na secretaria de saúde, digamos. A gente está fazendo, através do município, uma parceria com o Estado. Eu posso trazer esse exemplo que a gente traz? Pode, desde que esse exemplo seja público, né? Então, você pode pegar notícias no próprio site de uma secretaria, ou no site da prefeitura, ou em sites jornalísticos, não tem problema, né? O que importa é que seja público, que a gente consiga lá ver realmente. Aí você vai dizer, é só nenhum, né? Então você vai dizer, eu quero fazer, você falou na parceria público-privada, né? Só que está em andamento ainda. Mas você pode dizer, olha, esse é um exemplo de parceria público-privada, olha aqui a notícia, está se firmando ainda aqui no estado na cidade tal, com o Estado, né? No caso, eu não lembro qual era a cidade, você foi Porto Velho. De Porto Velho com Rondônia sobre o saneamento básico. Qual é a única demanda do fórum, especificamente? Então, você vai achar o link na matéria, colocar lá e fazer seu comentário. A obrigação tem que estar o município envolvido. Pode ser um município com outro município, pode ser um município com a União, pode ser um município com o Estado, pode ser um município com empresa privada, mas tem que envolver o município. O município mesmo que ele não seja, isso, mesmo que ele não seja o mais forte nessas, né, da proposição venha dele, como você falou, do caso da do Estado. Mas se envolve o município, não tem problema, tá? Não tem problema. Beleza. Então, professor, eu compreendi mais ou menos. Então, vou aproveitar para agradecer ao senhor pelas suas aulas, assim, foi um assunto gostoso de ser abordado, né? E a forma que o senhor passou também foi de forma muito didática, né? Não ficou uma coisa cansativa. Então, falando por mim, não sei pelos demais colegas, mas eu gostei muito da sua aula. Infelizmente, eu trabalho praticamente de manhã, de tarde e de noite. Então, não tenho como ficar participando efetivamente das aulas. Geralmente, eu vejo os vídeos e depois vou lá e faço. E teve momento das aulas passadas que eu tive que fazer uma coisa assim, bem rápida, assim, sem conseguir ler muito sobre as questões, né, por conta de viagem, tudo, e esse tempo de trabalho ser muito puxado, né, no meu caso, né. Mas, em particular, sobre a sua matéria, eu quero agradecer, né, pela forma que o senhor passou, foi de forma bem didática, para muitos aqui são assuntos novos, que nunca, na verdade, vivenciaram na prática, vamos dizer assim, né, mas da forma que o senhor passou, ficou muito mais gostoso, muito mais, digamos assim, mais light, né? E eu acho que as pessoas curtiram bastante, né? Muita coisa que o senhor passou aí eu já vivenciei na prática, né? Mas nem tudo, a gente aprende tudo todos os dias, são coisas novas, né? E, assim, por mim, eu só tenho a agradecer pelo conhecimento dos colegas aqui, que eu aprendi muito com todo mundo que fez intervenção aqui e principalmente com o que o senhor passou para a gente, tá? Então, só já aproveitando para também agradecer o senhor e me despedir já aqui também. Obrigado, Janine. Adorei a aula, tá? Com mais alguma dúvida sobre o fórum? Em relação ao que eu tinha dúvida, não, tá tranquilo, tá? Tá, obrigado, então. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre o fórum? Só lembrando, a atividade como é que é? Você vai pegar um site, pegar uma notícia ou numa secretaria, né? Em qualquer secretaria municipal, estadual, tanto faz, ou ministério, desde que envolva o município.
né? E aí você pode dar é só um exemplo, só um, né? Envolvendo o município, tem que envolver o município, aí você pode pegar um site jornalístico, ou a própria prefeitura, ou o próprio site do governo, do estado, que envolva o município em algum desses 3 arranjos que a gente citou, né? O consórcio, ou a parceria público-privada, ou a cooperação, em um só. Tá? Vocês, no próprio notícias do Google, vocês vão achar muita coisa. Vocês podem trazer exemplos de trabalhos do trabalho de vocês, né? Muita gente sei que trabalha aqui em algum órgão público, né? Então, se conhece, se tem algum exemplo, algumas pessoas na outra aula falaram muito disso, então a gente pode trazer, né? Desde que seja público, né? Botar o processo lá em andamento de vocês, o processo que ainda está em construção, né? Tem que ter alguma notícia, uma publicação sobre isso. Eu vi que a Tânia fez pergunta sobre o fórum. Tânia, ficou claro? Eu não estou... Tânia está aqui, Tânia. Sim, professor, ficou bem claro. É que os alunos tinham algumas dúvidas sobre o fórum, mas tudo agora ficou bem esclarecido. Muito obrigada. Qualquer coisa... Obrigado, eu que agradeço. Qualquer coisa, os tutores, o DES também, pode mandar o e-mail, né, meu e-mail para o pessoal, ter a dúvida também, a gente vai, vocês condensam as dúvidas, me mandam e eu respondo também. Tá? Obrigado pela sua contribuição. Obrigado, pessoal. Então vamos concluindo. Vou deixar boa noite aqui para vocês. 9h da noite. Vocês são resistentes. Foi muito legal. Foi muito legal todas as 3 aulas, assim. Muita contribuição. Isso é muito bacana porque a gente cresce muito, né? Muito com isso. A Inês foi a resistente das 3 aulas. Tá. Tchau, tchau, pessoal. Então boa noite para vocês. Eu vou me despedir. Décio, muito obrigado também por todo o apoio, né? Aqui antes também.